Oi pessoal, bom dia. A gente está aqui para apresentar para vocês o nosso relatório sobre o trabalho final de Computação Estatística 2, onde a gente tinha que escolher um banco de dados e fazer análise sobre ele. Então, o banco de dados que a gente escolheu foi um banco de dados sobre filmes. Então, o que, que ele podia nos trazer, né? Primeiro, a gente optou por fazer nesse layout aqui do Markdown, onde a gente pode ir descendo, interagindo aqui com a página. E aí a gente vai falar um pouco agora sobre o nosso banco de dados. Primeiro a gente optou por escolher pegar uma tabela aqui aleatória do banco de dados para mostrar realmente como ele está estruturado. Esse banco de dados ele conta com 16.744 filmes, com 16 variáveis. Algumas estão vazias, com NAs, algumas estão preenchidas certinho, tá bom? A gente conta aqui com título, ano, a faixa etária do filme, a nota do IMDb, a nota do Rotten Tomatoes, em quais plataformas ele está, quais são os diretores ou o diretor, qual o gênero, o país de origem, qual a linguagem e qual o tempo de execução em minutos, tá bom? Após isso, a gente fez algumas análises em cima desse banco de dados, cruzando variáveis, várias informações e trazendo curiosidades. Então, em qual época houve a maior quantidade de filmes? Então, a gente optou por fazer aqui um gráfico de linha, uma série temporal, onde ele varia de 1902 a 2020 e tem um número de lançamentos ali. Então, se iniciou com um número muito baixo de lançamentos, onde foram crescendo e atingiu o pico em 2018, com um lançamento de 1.285 filmes apenas nesse ano. E aí foi vindo uma queda até 2020, onde a gente teve só 147 lançamentos, no que resultou numa queda de 2018 a 2020, foi 88,56% de queda. Foi uma queda bem grande. Então o maior ano foi realmente 2018. Depois disso a gente trouxe também qual seria a plataforma com os filmes mais aclamados pela mídia, onde a gente pegou as notas do IMDb e do Rotten Tomatoes, fez box plots de acordo com cada plataforma, o Disney Plus, o Hulu, o Netflix, o Prime Video, tá bom? Aqui com a análise certinha, tudo muito bem escrito. Aqui também tem o Boxplot pelas notas do Rotten Tomatoes, lá em cima é do IMDb, esse é do Rotten Tomatoes. Não varia muito, segue um padrão esses dois tipos de críticas, tá bom? Depois a gente trouxe aqui qual seria o diretor com maior número de produções cinematográficas. Então, a gente percebeu que a maioria desses diretores que estão aqui, que são os top 10, você pode ver que eles nem são tão famosos. Eles são, os diretores, eles têm um destaque por eles terem parceria com essas plataformas, com Netflix, Hulu, Prime Video, Disney Plus. Então, eles produzem muitos filmes para essas plataformas e isso fez com que eles tivessem muitos filmes além dos outros, até que são mais famosos do que eles. A gente fez aqui um gráfico de barras para vocês poderem visualizar. Depois a gente vem com qual o gênero preferido entre os diretores de cinema. Nessa parte você pode achar estranho. Nossa, mas se você somar tudo aqui tem mais de 16.700 filmes. Mas na verdade é porque praticamente todos os filmes têm mais de um gênero. Ou seja, eles são drama e comédia, ou drama, comédia e ação. Então a gente pegou, dividiu essa variável de gêneros e contou um para cada. Um mesmo filme foi contado para vários tipos de gêneros, pra gente manter ali e saber certinho quantos tinham drama, quantos tinham comédia, quantos tinham thriller, né, que é um gênero. Então foi isso, por isso que tem essa diferença, mas tá mostrando aqui quais são os 10 gêneros de filmes mais comuns, os mais lançados, tá? E agora a gente vai para a parte de as plataformas focam seus filmes em determinados gêneros. No gráfico a seguir, a gente observa os gêneros de filmes em cada plataforma. O que a gente pode perceber é que o gênero drama se sobressai na maioria das plataformas, exceto no Disney Plus, que é muito conhecido por focar em filmes infantis, para o público infantil. E além disso, a gente vê que os gêneros que emplacam o segundo e terceiro lugar são a comédia e o thriller. A não ser novamente na Disney Plus, que tem comédia e aventura, mais uma vez retomando ao foco que eles têm nos filmes infantil, livre para todos os públicos. Agora iremos analisar os países de origem em cada filme. Antes de tudo, é importante comentar que muitos dos filmes têm produções em 2 ou mais países. Por exemplo, filmes que são produzidos nos Estados Unidos e no Reino Unido e contamos o mesmo filme para ambos. Não é surpresa que os Estados Unidos liderem o top 10, afinal é onde a grande potência cinematográfica Hollywood está localizada, trazendo assim uma superioridade desproporcional em relação aos outros países.
Agora, na língua dos filmes, por conta dos filmes com dupla linguagem, decidimos contar estes como um único filme. Mais uma vez, o inglês aparece em primeiro lugar com mais ocorrências. Além disso, o inglês aparece novamente nos filmes com dupla linguagem, mais 2 vezes junto ao espanhol e ao francês. Agora nos fizemos a seguinte pergunta: os filmes seguem um padrão de duração? Para essa análise, a gente decidiu usar um programa em que a gente analisa os intervalos de duração em minutos. E o que a gente pode observar é que existe uma grande concentração em filmes de 1 hora, 1 hora e 20 e 1 hora e 40. Outro ponto interessante é que uma quantidade substancial de filmes com poucos minutos de duração aparece no nosso banco de dados. Isso porque eles se tratam de clipes musicais. Além disso, é só importante deixar claro que houveram 2 ocorrências com filmes de mais de 600 minutos. E por conta das questões estéticas, nós decidimos retirá-lo para fazer a análise mais correta. Por último, a gente vai analisar se as plataformas focam em filmes de determinadas faixas etárias. O que a gente pode perceber é que no banco de dados existem 5 categorias: livres para todos, maiores de 7 anos, maiores de 13 anos, e maiores de 16 anos e maiores de 18 anos. Em cada classificação, a gente percebe que algumas plataformas têm um certo foco. Por exemplo, a Disney Plus, a gente percebe que mais de 93% dos filmes tem foco para 7 anos ou livre para todos. Já o Prime Video, ele faz o contrário. Ele foca em filmes com conteúdos mais adultos. E o Hulu também. Onde as 2 plataformas têm, respectivamente, 33% e 53% dos filmes para maiores de 18 anos. Enquanto a Netflix possui um certo balanceamento entre todas as idades. O que leva à nossa conclusão que eles não têm um foco específico. Eles simplesmente focam para filmes com todos os públicos. Muito obrigado e é isso aí, galera.